Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que prazer estar aqui com vocês nesta noite de Crosscast, nosso 19º episódio. Gente, já chegamos em 19 episódios. Que bênção, que vitória. Comemora aí na sua casa, que é uma bênção. E não, pastor Carlos Elias não está diferente. Não é o pastor Carlos Elias, é o pastor Felipe Tavares. Eu sou pastor de Evangelismo e Missões aqui da PIB de Campo Grande. E hoje estarei tendo essa honra de substituir o pastor Carlos Elias. Ele está num outro compromisso. E espero, fazer jus aqui ao convite do nosso pastor e ajudá-los nessa direção do nosso 19º episódio. Eu já quero aproveitar e convidar você a se inscrever no nosso canal. Você é abençoado, você recebe aí vídeos, diálogos aqui, debates de plena qualidade teológica com os nossos convidados, e hoje não será diferente. Então se inscreva no canal, Tá aqui toda sexta-feira com a gente e ainda não se inscreveu? Então aperte aí o botãozinho, se inscreva, marque o sininho para você receber as informações. E agora, primeiro desafio da noite. Compartilhe esse vídeo aí para os seus 20, 30, 40 grupos no WhatsApp, que eu sei que você tem. Então, mande o seu link agora, esse link, para mais pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas com o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, Simone Quaresma. Muito obrigado, irmã, por estar aqui conosco, participando nesta noite tão especial. Simone Quaresma é casada com o pastor Oreb Quaresma, pastor da Igreja Presbiteriana Ponta da Areia, aqui no Rio de Janeiro, mãe de 4 filhos e avó de 13 netos. Que bênção, hein? Que bênção. Um dia a gente chega lá. Simone é educadora e colunista do blog Mulheres Piedosas. Trabalha junto ao seu marido dando palestras pelo Brasil sobre família, ajudando as mulheres a reverem seus papéis à luz da palavra de Deus. Simone, muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Um prazer muito grande estar aqui com vocês e participar aí do Crosscast. Amém. Estou aqui também muito bem acompanhado. Vocês estão vendo que esse episódio nós vamos falar bastante de filhos, hein? Porque essa mesa aqui está pesada, A soma é grande. Aqui é o ato da multiplicação. Estou aqui com Carol Copre, nossa irmã em Cristo, que nos abençoa tanto aqui em várias áreas da igreja, nas mulheres, aqui mesmo na mídia, Vários episódios, ela está aqui por trás das câmeras. Carol, muito obrigado por estar aqui comigo. Que Deus te abençoe e possa nos ajudar nessa direção desse episódio. Amém, uma honra, ainda mais estar aqui com a Simone. Estou aqui representando todas as mães da igreja da PIB de Campo Grande. É verdade, gente, eu estou muito animado. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse 19º episódio. Pai, eu quero te agradecer por esta noite, por esse dia. Início de mês de março, estamos aqui na sua presença para te louvar, te honrar. Obrigado a Deus pela irmã Simone, pela Carol, todos os irmãos que estão aqui trabalhando para que esse episódio possa estar indo com qualidade a todas as casas e ali elas sejam grandemente abençoadas pelo Senhor. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas antes de começar a primeira pergunta, eu quero saber de onde você está falando. Coloca aí para mim, é aqui de Campo Grande, é do Rio de Janeiro. Nós temos pessoas de todo o Brasil, do norte ao sul, e também de vários países do mundo inteiro que nos acompanham aqui. Então coloca aí o seu nome, a cidade que você está falando, tá bom? Mas Simone, vamos começar aqui nossa conversa. Como que a Bíblia nos orienta a lidar com os nossos filhos? Olha, pergunta de milhões, como diz o outro, Mas eu acho que se a gente pudesse resumir, em uma única sentença, a Bíblia nos chama a fazer com que os nossos filhos sejam filhos de Deus. Então eu acho que esse é o ponto-chave que toda mãe deveria entender, que nós não somos os donos deles,
mas que nós somos mordomos apenas, né? E quando a gente é mordomo de alguma coisa, quando a gente toma conta de alguma coisa que não é nossa, como é que a gente faz isso? Pensando em como o dono gostaria que eu cuidasse daquele carro que eu peguei emprestado, daquela casa que eu tô, né, que eu tô usufruindo. E com os filhos é a mesma coisa, né? Os filhos são dele, né? E ele nos coloca como administradores desse bem. É um zelo, né? Um zelo diferente. É diferente. Com aquilo que não é nosso, eu preciso cuidar ainda melhor, né? Porque tem alguém a quem eles pertencem, né? Exatamente. E pensar, que é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, né? Quando a gente fala de criação de filhos, a gente está falando do crescimento do reino de Deus no mundo. Amém. Então, é outra perspectiva, né? A gente não está criando filhos apenas para serem bons engenheiros, bons médicos, né? Bons cidadãos, que cuidem da gente na velhice. Tudo isso é muito bom e a gente pode fazê-lo, mas esse não é o foco, né? Então, isso muda a maneira como nós enxergamos a criação de filhos, né? Isso nos faz voltar para a palavra. Sim. Né? Porque é na palavra que nós vamos saber como é que o verdadeiro dono dos nossos filhos, né, nos instrui e fala como é que esses filhos devem ser cuidados. Né? Então, é outra perspectiva. Bom, Simone, é interessante que você falou, né, da gente criar os filhos para o reino. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o filho, qual a universidade, o melhor trabalho, e isso é muito positivo e temos que nos preocupar. Mas quando eu como pastor de missões, né, a gente sempre fala, né? Se a área é grande, os trabalhadores são poucos. Se eu sou um trabalhador, estou aqui a serviço do rei, tenho meus filhos ali, eu preciso criá-los para que eles também sejam os trabalhadores. Vai nesse caminho também, né? Vai nesse caminho também. Por quê? Porque todo crente que possui fé em Cristo, ele produz boas obras. Sim. Não é? Então, se os nossos filhos produzem boas obras, então eles estão sendo luzeiro no mundo, mas eles também estão sendo esteio da igreja. Né? Então, quando a gente fala que os nossos filhos, né, eles vão dar continuidade, né, eles vão levar a tocha do evangelho para a próxima geração, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, a gente precisa pensar nisso, que a gente não é eterno, a gente vai morrer, né? E vai viver eternamente, claro, mas nesse mundo a gente vai passar. E quem vai ficar no nosso lugar? Né? Quem é que vai ficar fazendo o trabalho que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo hoje? A gente tem que treinar um exército para isso. Né? E esse exército ele é treinado do pequeno para o grande. Né? Então, é de dentro de casa como flechas na mão do guerreiro, né? Para ir para lugares distantes, né? ou lugares perto, mas para continuar um trabalho que visa o crescimento do reino de Deus. Né? Então, acho que isso é o cerne de se criar filhos para Deus. Criar crentes. Amém. Irmãos, que palavra, hein? E isso faz que a gente possa refletir nessa palavra e nessa verdade. Porque, às vezes, a gente escuta muito, né? A criança é a igreja de amanhã e vai ser, porém, ela está em treinamento agora. Exatamente. Ela está sendo discipulada agora. A gente não pode aguardar ela chegar daqui a 10, 20 anos. Não, agora ela é adulta, ela vai ser a igreja. Não, ela tem que ser cuidada, disciplinada, discipulada como servos fiéis no reino de Deus. Então, fica aqui uma dica, né? Não é isso, Carol? Uma vez eu ouvi de uma irmã, né? Ela falou assim, eu tive filhos, o Senhor me deu filhos para povoar o céu. Eu acho que vai ainda além disso, né? O Senhor nos confiou filhos para povoar o céu, mas também para levar outros a habitar no céu também. Né? Exatamente. Então, é lembrar da missão deles, né? É verdade. Exatamente. A missão de todos nós como igreja. Exatamente. É uma missão. O pessoal brinca aqui, né? Me chama de pai de grandes nações. Apesar que eu fui substituído, tem um irmão aqui na igreja, não vou falar o nome, né? Que ele me passou. E a Carol também, né? A Carol tem um a mais que eu, mas é uma verdade. Às vezes a gente se preocupa tanto com tanta coisa com os nossos filhos e a gente não investe tempo. Não é gastar tempo, né? É investir tempo na criação deles para a glória de Deus. Isso é muito sério, hein, Simone? Você sabe que é uma coisa que eu sempre gosto de contar, né? Que Osama Bin Laden, lembra dele? Ele foi um homem que antes de morrer, ele disse, eu dei 27 filhos ao Islã. Olha só. Olha que frase pesada, pesado. né? Então, primeiro, ele entendia que quanto mais filhos ele tivesse, mais chance tinha do islamismo se alastrar.
E ele não só tinha filhos, mas ele ensinava os filhos dele a viver a religião dele. E hoje os crentes estão meio perdidos, né? Os crentes não só não querem mais ter filhos, querem ter pets. Porque filho dá trabalho, filho é caro, filho isso, filho aquilo. E quando tem, os poucos que têm, não fazem o que você falou, né? Investimento no discipulado, na evangelização dos filhos. A gente está muito preocupado com a evangelização do mundo. E muitas vezes a gente esquece da evangelização dentro da nossa própria casa, que é a mais eficaz. É a mais eficaz. Por quê? Porque eu costumo dizer que a gente tem um conjunto de circunstâncias que facilitam a evangelização dos filhos. A gente está com eles o tempo todo. Dorme e acorda com eles, então a gente tem tempo. A gente tem vínculos que são vínculos de amor que não existe em outro tipo de relação, que é o vínculo pai-filho, mãe-filho. Né? Então, nós temos todas as condições, né? E Deus nos deu essas condições, né? Para ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor, a temerem ao Senhor, a lutarem contra o pecado, a fazer a luz de Cristo brilhar nesse mundo. A Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes, né, do que os filhos da luz, exatamente por isso. Você vai olhar a disciplina deles, né, em ensinar o Alcorão, desde pequenininhos, né, eles decorando ali. E onde temos esse anseio todo dos nossos filhos saberem a Bíblia completa, né? E serem, né, propagadores disso também, né? Receber e propagar. E outra coisa, Simone, assim, não sei se você concorda, né? Às vezes também a gente quer terceirizar isso para a igreja, né? Eu recebo, estou ali com meu filho, eu não tive tempo. Então, na classe da escola dominical, ele vai receber aquele ensinamento e às vezes eu ainda questiono e brigo com a igreja, né? Vocês não estão fazendo direito, mas dentro de casa eu não estou investindo tempo. Olha, rapaz, isso dá um outro podcast. Olha só. Outro podcast. Aí, pastor Carlos Elias, anota aí para a gente fazer outro. Rapaz, eu fico pensando, né? Nós temos numa semana 168 horas. E eu descanso em 2? Olha aí. Que eles estão na igreja? Então, assim, por melhor que o departamento infantil de uma igreja seja, não passa de 2 horas semanais. O que eu estou fazendo com as outras horas da semana? Não é? Então, é pouco. Se você pensar que todas as outras horas os nossos filhos eles estão num mundo que não é um mundo neutro, nada é neutro, né? Então, eles estão recebendo informações, eles estão recebendo conceitos, ideologias, eles estão se deparando com ideias que muitas vezes são ideias antropocêntricas, na maioria das vezes, né? E aí eu deixo para que eles tenham apenas conceitos cristocêntricos no domingo. Quer dizer, o domingo, conquanto seja importantíssimo, é o dia do Senhor, né? É um quarto mandamento, é algo importantíssimo, sem o qual nós não vivemos, mas não foi o único meio que Deus estabeleceu para que a gente traga os nossos filhos andar ao no Evangelho. Caminho, né? Exatamente, é Deuteronômio 6, né? É ao deitar, ao levantar, é o tempo todo. Né? Então, eu acho que os pais precisam acordar para essa verdade. Eu tenho um pastor conhecido que ele diz assim, muita gente, depois que os filhos crescem e abandonam o evangelho, bota a mão na cabeça e diz, mas eu criei meus filhos na igreja. Ele fala, aí que você errou, você devia ter criado em casa. É verdade. É um jeito de brincar com sim, isso. Mas que é uma realidade, né? Se você pegar a Bíblia, você não tem ordens para os pastores criarem os filhos. As ordens são todas para pai e mãe, como você não tem para avô, para tia, não tem essa ordem. É pai e mãe. É pai e mãe o tempo todo, né? Se você for lá no Salmo 78, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, né? O seu poder, as maravilhas que fez, quer dizer, é uma obrigação nossa, né? Aí o texto continuando, ele fala, né, que Deus deu a lei dele e ordenou que os pais ensinassem aos seus filhos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. É profundo. Gente, olha... Uau. Tô animadíssimo aqui, hein? Foi só o início, pessoal. A galera vai ficar congelada no sofá em casa, assim, ó. Agora tá subindo aí, com certeza, nossos compartilhamentos. Que o pessoal fala, corre pra cá que tá muito bom, pessoal. E assim, Simone... O que é mais importante no relacionamento dos pais com os filhos? O que você julga ser mais importante? Eu acho que a gente precisa aprender a entender o conceito de autoridade. Eu acho que isso está muito bagunçado nos nossos dias, né?
E a gente até pode falar um pouco mais sobre isso depois, porque tem até teorias educacionais, né, que são contra a autoridade. Mas a gente precisa lembrar que toda autoridade, ela é constituída por Deus, né, o que Romanos 13 fala. Não há autoridade que não provenha dele. E existe um mandamento dizendo: honra essas autoridades, honra teu pai e tua mãe. Né? Então, é um mandamento, o primeiro mandamento com promessa, né, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. Então, eu acho que os pais precisam, primeiro, saber que eles têm autoridade. Eles não... Algumas mães falam para mim: eu não sei como fazer para ter. Não, minha filha, você já tem. Você é mãe. Então, Deus já te incumbiu. É constituído, Está né? constituído, não tem jeito. Você tem autoridade, você precisa exercer essa autoridade. Então, eu acho que os pais precisam, primeiro, saber disso e depois entender como que essa autoridade é exercida. Né? E aí a gente vai aprender com Jesus. O Deus homem, o Deus encarnado, que tipo de autoridade ele era, né? Aquela que dá a vida, né? Mas a gente precisa entender que nós, como pais, nós é que temos que direcionar os nossos filhos. É a gente que vai encaminhar os nossos filhos. A gente não está em pé de igualdade. A gente não está tete a tete com os nossos filhos. Não está. Porque, embora nós não sejamos diferentes diante de Deus, como homem e mulher não são diferentes diante de Deus, como o pastor e as ovelhas não são diferentes diante de Deus, eles são iguais diante de Deus, mas eles estão em funções diferentes. Né? E a gente precisa entender isso. Porque se a gente não entende isso, aí a gente vai se perder no processo de criação de filhos, que não é uma coisa fácil. Todos vocês têm filhos, vocês sabem disso. Eu tive, né? Eu brinco que eu tive 4 filhos, né? E todos casados hoje, mas é difícil. Então, se nós não entendermos que essa autoridade é boa, que essa autoridade precisa ser exercida de modo gentil, amável, porém firme, né? Que nós não podemos... Às vezes algumas mães perguntam assim para mim: Simone, eu não sei se eu estou exagerando, eu não sei se eu estou sendo severa demais. Aí a minha pergunta para elas sempre é assim: tá, vamos lá. Em que você é severa demais? Se você está sendo severa demais em não permitir que seu filho te desrespeite, isso não é ser severa demais. Se você está sendo severa demais em corrigir o seu filho quando ele peca contra Deus e contra você não está sendo severa demais. Agora, se você é uma mãe que acha que está num quartel, que o filho tem que senta assim, encosta para cá, não pisa aqui, não bota a mão ali, você não trata a criança como criança, aí é outra história. Né? Então, eu acho que definir o que é autoridade, saber qual é o âmbito da nossa ação, é muito importante para que a gente possa exercer a maternidade e a paternidade de acordo com aquilo que as escrituras nos ensinam. E a gente está falando de relacionamento, né? E nós falamos acerca do nosso conhecimento de Deus, né? E do nosso relacionamento com Deus. Será então que isso não fica, vamos dizer assim, quebrado com os filhos, porque o nosso relacionamento com Deus não está sendo feito de uma maneira correta e entendida? Porque se eu não entendo meu relacionamento com Deus, eu não vou me relacionar com o próximo e nem com o meu filho. Será que pode ser nesse sentido também? Pode. A crise de identidade. De identidade cristã, né? De relacionamento com Deus. Exatamente. E isso é uma coisa importantíssima, porque de onde que a gente tira a paternidade e a maternidade? Da Bíblia. Da Bíblia. Isso. É dali. Quem é o pai por excelência? Deus. Eu não sou pai e mãe e Deus olhou para mim e falou: boa ideia, acho que eu vou copiar. cuidar dos meus filhos, né? Acho que eu vou fazer assim. Não, é o contrário. Ele é o Pai Supremo. Então, você olhar como Deus age na palavra de Deus com os seus filhos, né? É uma coisa incrível você aprender dele, que tipo de pai ele é. Ele é um pai amoroso, ele é um pai que deu o próprio filho, ele é um pai gentil, ele é um pai que nos envolve com seu amor. Agora, ele é justo, ele disciplina, né? Ele corrige aqueles que ele ama. Hebreus. Capítulo 12 fala isso brilhantemente, que aqueles que estão sem disciplina são bastardos e não filhos. Isso é pesado. É pesado. Né? Então, para aqueles pais que, eu não disciplino meus filhos porque eu os amo. Não, é o contrário. É o contrário. Né? Então, ele é o pai. Né? Então, a gente precisa olhar que tipo de modelo nós temos expresso na Bíblia, modelo de paternidade, que é o modelo de Deus, né? E sermos pais parecidos com ele. Nossa, muito bom, hein? Muito bom. Gente, é só o primeiro bloco.
Eu tava pensando aqui, a gente tem que criar a Universidade Crosscast. Para dar diploma no final do... Também. Né? Porque aqui é quase uma pós-graduação aqui. Irmãos, não saia daí, fique mais um pouquinho. Nós vamos para o intervalo e já estamos de volta no segundo bloco. Te espero aqui. O Crosscast volta já. Fique ligado. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Pessoal, estamos de volta, hein, Carol? Estamos de volta. Gente, estamos aqui com uma Simone Quaresma, né? Falando sobre educação dos filhos e principalmente sobre a nossa cosmovisão, né? Porque é isso que vai direcionar como a gente leva os nossos filhos, né? Na nossa educação. E eu gostaria de entrar no assunto com você porque, como eu estava falando antes, né? Da gente começar, eu lido muito nessa área, né? Do feminino, das mães, e a gente vê essa busca, né? Com acesso à internet, a gente acaba tendo, né? Sendo bombardeado com tantas informações e tem um método, digamos assim, né? Um caminho aí da disciplina positiva e a gente vê essa busca delas desenfreadas nessa empatia excessiva e que vai mudando, né, a forma delas enxergarem quem são seus filhos, quem elas mesmas são, enfim, e cria aquela confusão no lar. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, disciplina positiva versus a educação bíblica. Versus. Contra. Contra, né? Exatamente. Olha, é muita novidade, viu? E eu gosto de dizer para as minhas mães, né, fica com as veredas antigas. Fica com a sabedoria milenar do Criador, né? Então, eu acho que as mães hoje elas estão numa luta muito grande, porque são muitas vozes, né? Hoje, mais do que em qualquer outra era, por causa da internet, do Instagram, né? Então, se você pesquisar qualquer assunto, vai ter 25 mil opiniões diferentes sobre aquele assunto, né? Então, as mães costumam vaguear muito entre essas blogueiras, né? E a disciplina positiva é um negócio... Rapaz, se você pegar o livro da proponente do movimento, né? Que é Jeanne Nilsson. Se você pegar o livro dela, no primeiro capítulo, ela começa dizendo exatamente assim: graças a Deus, as mulheres não são mais submissas aos seus maridos. E por isso, os filhos não são mais submissos a eles. E isso é ótimo, porque a autoridade é ruim, submissão é humilhante. O que você espera de um livro desse? Daí por diante. Né? Se a introdução já está assim, imagina. Se a base do pensamento é podre, é antibíblico, todo o resto do pensamento, por mais que tenha... Porque tem algumas coisas muito bonitinhas, né? Muito, como você falou, né? Muito empáticas, de amor, de... nananã. Mas a base está corroída. Então, por mais que tenha um discurso atraente, né? Um discurso bonitinho, né? É furado. E outra coisa, eu não consigo pensar numa autoridade, né, que não exerça de maneira amorosa essa autoridade, porque senão não é autoridade, é autoritarismo, é diferente.
Então, você falar que os pais têm autoridade sobre os filhos, você já está dizendo que ele é amoroso, que ele é empático, que ele ama profundamente. Por isso ele exerce essa autoridade, né? Então, você pensar num movimento que diga para as mães que elas não podem negar as coisas que os filhos querem, você está criando um monstro, né? Porque não só a vida comum é feita de nãos, como a vida cristã. A vida cristã é feita de negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Isso é vida cristã. Então, uma mãe que não diz não para o seu filho, uma mãe que não é capaz de corrigir o seu filho quando ele está errado, porque acha que ele, né, ele tem que andar pelo caminho que ele quer, essa mãe, se você está falando de uma pessoa que não teme a Deus, beleza. E está dentro do mundinho dele. Compreendemos. Compreendemos. Agora, você está falando de mães cristãs, então é loucura, né? E aí você pensa, não pode dizer não. Gente, o que a Bíblia tem mais do que não pra gente? Nossa. Os 10 mandamentos. Isso. Não faça. Não. E onde não tem um não implícito, né? Porque quando fala, honra teu pai e tua mãe, não desobedeça. Né? Então tem não. E tem um não didático, né? Tá ensinando algo. É nada assim, não é não só do... Não é não por não. Não por não, né? mas há um ensino. Sim. Então, você partir de um pressuposto que você não pode dizer não, né? Então, aí junta um monte de bobagem no meio, porque junta aquela ideia de que a criança ela não está... o cérebro dela, é a tal da neurociência, né? Tá O cérebro dela não está formado para ouvir um não. Aí eu brinco com as mães assim, e aos 15, tá? Porque quem tem 15 anos também não consegue ouvir não. Né? Quer dizer, não coloca isso na conta certa, que é na conta do pecado, né? Da rebeldia nata. Nós já nascemos, Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então, se uma mãe cristã ela não entende esse princípio, que o seu filho nasce inimigo de Deus, né? E claro, depois que nasce de pais crentes ou de um dos dois crentes, ele é trazido para debaixo, né, da graça de Deus, né? Mas isso não significa... Sim, claro. Né? Não, nós contamos com a bênção de Deus sobre os nossos esforços. Né? Então, nós precisamos trabalhar essas crianças para que elas abandonem o pecado, ou seja, não para o pecado, e se vistam de Cristo. Né? Então, a disciplina positiva é um desastre. É um desastre. E assim, isso é teologicamente falando. Mas vamos falar da parte prática da coisa? É uma loucura. Esses dias eu vi um pastor falando que ele passou 45 minutos com o avião para decolar. O avião não podia decolar porque o menino de 2 anos não queria pôr o cinto. E a mãe ficava, filhinho, 200 pessoas precisam decolar. Todo mundo aqui tem compromisso, né? Não é senta, moleque, bota o cinto. E bota. Tem que botar. É isso. Né? Mas não, você vai tentar convencer, você vai tentar argumentar. 45 minutos. Então, pessoas perderam conexão, gente que perdeu emprego, gente que perdeu trabalho, porque o bonito de 2 anos não podia botar o cinto. Porque a mãe, né? Cadê a autoridade, não tem autoridade, não tem essa autoridade que é tão benéfica para a vida da criança, que faz com que ela viva em sociedade. Eu não sei o que vai ser dessas crianças em 20 anos, porque o mundo não funciona assim. Não é só a vida cristã. Uma mãe que cria um filho assim, né, eu costumo dizer, está criando numa bolha que não é o mundo real. Você não vai chegar no seu emprego e o seu chefe vai dizer para você, olha, eu preciso desse relatório para segunda-feira. Você não manda em mim. Fala direito comigo, porque você não manda em mim. O que ele vai dizer para você? Rua. Né? Rua. Porque você tem que obedecer. Ele vai falar que é segunda-feira, segunda-feira. Então, você não está criando as pessoas... É igual esse negócio de temperamento, né? O temperamento esse, o temperamento é aquele. As ordens na Bíblia são dadas para todo mundo. Deus não tem uma seção de ordens para o sanguíneo, uma seção de ordens para o colérico e uma seção de... Não tem. Você tem que obedecer, né? Então, a gente vive num mundo que gira em torno disso, de leis e de obediência a leis, né? Então, você imagina o teu filho que você criou desse jeito, né? Ele é colérico. Então, quando ele está tendo as crises de raiva dele, então tem mãe que compra saco para ele bater. Tem mãe que deixa ele bater nela.
né? Porque ele é colérico, ele precisa extravasar, faz parte do temperamento dele. Aí eu fico pensando, esse menino, quando tiver 18 anos, que a polícia parar ele porque ele avançou o sinal, e o policial disser, desce do carro, ele vai dizer, não desço, não manda em mim. Vai agredir o policial. Né? Vai agredir o policial. Quer dizer, você não está criando o teu filho para o mundo de verdade. O mundo de verdade é um mundo em que as pessoas precisam se submeter umas às outras. Né? Isso não é ruim. Então, a disciplina positiva é um strike. É um desserviço, não só às famílias que estão virando súditos, né, de reis de 2 anos e 3 anos, 4 anos, Exatamente e aí vai isso. piorando. São súditos que só fazem aquilo que eles querem, né? Mas é um prejuízo para a Igreja de Cristo também. Eu vejo que isso implica em quem nós estamos sendo diante de Deus, né? Porque quando você começa a ser influenciado por esses caminhos que a cada geração vai surgir. Hoje é isso. Antes Exatamente. tinham outros, né? Uhum. É porque você não está alicerçado na palavra, né? Então, quanto mais você mergulha na palavra do Senhor, mais tem relacionamento com Ele, você vai trazer isso para os seus filhos, né? A gente teve até um episódio falando sobre a faculdade e tudo mais, né? Universidade. Que meus filhos se perderam na universidade e tudo mais. Mas, gente, como que está o nosso relacionamento com Deus como pais? Como eles estão vendo isso? E como estamos levando eles a esse relacionamento profundo, né? Não é os nossos filhos, o pastor Felipe está com a filha dele aqui, mas não é ela só dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus olhos, como Jó fala, né? A gente levar os nossos filhos para esse caminho. E é a Bíblia, né? Então, assim, começa... Claro, tem algumas coisas que a gente abstrai, que vão agregar, né, em uma forma de aplicação em casa, mas a Bíblia é inegociável. A gente tem que ter esse cuidado, né? Não falando somente da disciplina positiva, mas de tudo que a gente vai assimilando, né, no contexto social. Qualquer coisa. O Senhor, né, você falou antes, né, sobre Deus exercer a autoridade dele, os mandamentos, e uma coisa que é muito clara, o Senhor, ele não negocia os valores da palavra dele. E por que nós Isso vamos não muda, negociar? né? Não Não muda. muda. É uma não coisa muda. muito louca você pensar que você, como homem, você pode mudar aquilo que Deus fez. Isso é muito louco. Não estou falando do mundo. Sim, sim. Estou falando da gente, Da dos gente, crentes. É muito louco você pensar que um homem que não conhece a Deus e não teme a Deus, que foi para uma universidade, estudou, fez pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, ele tem que me dizer como eu criar o filho que Deus fez. Olha só. Porque Deus que criou o ser humano. Então, a palavra de Deus é um manual santo, né, de como a gente deve viver e de como a gente deve criar os nossos filhos. Então, a gente olha para um homem ateu e diz, em outras palavras, né? Ele tem mais ele autoridade, é referência. ele é referência, ele tem mais autoridade do que Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve ouvir os doutores Sim. em qualquer coisa que eles estejam alinhados com aquilo que a Bíblia fala, porque a Bíblia é a Exatamente. própria verdade. Exatamente. Né? Mas naquilo que eles diferem da palavra, então, eu não dou ouvidos. Afinal, Deus é o criador do ser humano. É Ele quem sabe aquilo que a gente precisa. Né? É Ele que sabe aquilo que os nossos filhos precisam. É Ele quem diz como esses filhos devem ser criados. Então, é loucura. Né? A gente... palavra é a nossa regra de fé e prática, né? Exatamente. Se eu quero saber como andar, como caminhar, como falar, tá ali. A Exatamente. gente não precisa inventar, né? Uhum. Claro que nós falamos, tem aqui bons escritores, Uhum. mas aí primeiro eu procuro quem é cristão, quem ama o Senhor. Esse aqui tá falando isso. Opa, tá alinhado com a vontade de Deus. Esse aqui agora, Isso aí. o cara tá distorcendo o que a Bíblia diz, é contra o cristianismo, é contra Deus. Eu falo, não, ele que tá certo. Isso não pode acontecer. Eu tenho visto muito também, Simone, toda essa criação, né, dessa forma, tem feito com que a gente tenha poucos líderes, né? Líderes fortes. O Ocidente tem passado por isso, É né? verdade. Você vê a bagunça que tá É verdade. o Ocidente, né? E isso é muito grave, né? E nós estamos criando líderes fracos. Então nós temos que ter alguma coisa de diferente, né? A partir de casa, né? Isso aí. Eu não posso chegar e transferir isso para a igreja. Não, meu filho vai ser um grande líder, porque o pastor vai ensinar, né? A tia da igreja vai ensinar, mas não. Eu vou criar o meu filho para ser um líder forte do reino, né? Para o Isso aí. avanço do reino.
A gente caminha por aí, né? É isso aí. Tem que É isso ser aí, assim. é isso aí. É uma coisa que a gente sempre falava lá em casa, né? Enquanto a gente estava nas nossas lutas, né? Criando os nossos filhos. Sim. Era uma coisa que a gente sempre falava. Nós temos 3 filhos homens, né? E uma filha mulher. E a gente sempre dizia isso. Nós queremos forjar líderes. Porque a Igreja de Cristo É isso. precisa de líderes. Então, investir pesado nesses meninos para que eles sejam, isso que você falou, né? Homens fortes, homens que temam a Deus, homens que sejam capazes de morrer pelo Evangelho. Olha Será que a só. gente tem feito isso? Né? Meu Deus. Eu vou te falar, a gente não está longe não, viu? A gente É não, eu verdade. não sei há quantas gerações, se a nossa já experimenta, se a dos nossos filhos experimenta, mas a gente não está longe no nosso país da gente ter que ser de fibra para poder manter a nossa fé, Sim. né, de pé. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Se a gente está criando filhos Nutelas, né? cheios de mimizinho, né? Que não aguentam ouvir um não. Sem capacidade que de não- decisão, né? Sem capacidade Tomar de decisão, decisão, não então. sabe tomar decisão. Se toma decisão, fica com medo Ser da decisão. contrariado. Não pode ser contrariado, não pode ouvir que alguém discorda dele. Uma geração fraca, foi o que você falou, uma geração fraca. Né? E isso não é ruim apenas para nós como Ocidente, como país, que é, mas como igreja, Como igreja. que é um exército. Né? Nós somos o exército de Cristo aqui. Como eu Né? envio um missionário para um povo não alcançado? Um PNA, que ele vai sofrer, que ele não vai ter, às vezes, né, ali as suas necessidades básicas, mas Sua ele comidinha, a só comidinha coma batata bonitinha. frita ou purê de batata. não vai ter. E aí? E aí? E esse cara vai falar, eis-me aqui, envia-me a mim? Não Não vai, vai. não vai. Com Não vai. certeza não vai. E entender que esse não que a gente dá, né, com 1 aninho, com 2 aninhos, vai forjando ele, né? O ensinar a palavra desde pequenininho. Acho que é muito importante a gente falar isso. Começa do ventre. Você fala da palavra, você ora, você fala com seu filho desde pequenininho. E ele vai crescendo. A Lindinha, né, batizou no ano passado, no final do ano passado. E aí a gente perguntou, quando você se converteu? E ela falou assim, eu ouço de Jesus desde que eu nasci. Né? Que é a referência. E é isso, né? É arder no coração deles a palavra, quem é o Senhor, como é maravilhoso servi-lo. O Isaac está agora entrando no ensino médio, e aí o pai está explicando para ele assim, alguns caminhos de cursos técnicos e tudo mais, e eu sentei com ele e falei, filho, em relação a essa área que você tem percebido esse talento que o Senhor tem te dado, também tem um caminho para ministério. Se você perceber que o Senhor está te falando sobre que isso. Que benção, E né? aí a gente fala, vamos nos seminários, vamos conhecer para você ver os caminhos, as possibilidades que você tem e entender através do Espírito Santo para onde ele está te orientando. Então falta isso nos pais. A gente vê essa ansiedade, essa necessidade de uma formação, vai fazer uma faculdade disso. Eu não estou falando que é errado, é importante, né? A gente ter homens e mulheres de Deus nesses lugares. Mas a gente tem que arder no nosso coração dos nossos filhos falar, não, o Senhor está me chamando para a obra, né? É isso. O Senhor está me chamando para servi-lo em tempo integral. E a gente ser feliz por isso, porque o nosso maior propósito é esse. Nós somos peregrinos nessa terra. A gente não pode esquecer disso. É isso. A gente vai ter o exercer, né, das nossas áreas na sociedade, porque fazemos parte dela, mas a nossa maior missão é levar o evangelho, é glorificar o Senhor com a nossa vida, né? Então, a gente não pode se perder desse propósito. E aí, isso vai interferindo na educação dos nossos filhos em casa. E aí, aqui ainda nesse bloco, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que em cada fase, né, da vida com as crianças, a gente tem os desafios, né? Eu brinco assim, gente, ser mãe de criança é muito bom. Agora eu tô sendo mãe de adolescente, eu tô num outro nível. Num outro momento. Num outro momento que está sendo desafiador, e eu tenho certeza que muitas mães em casa aí compartilham, né, desses desafios, né? O pastor Felipe também tem os desafios dele. Como lidar com esses momentos diferentes e aprender a dizer esse não, nesse amor, né, nesse carinho, mas exercer a nossa autoridade no Senhor, né, com os nossos filhos em todo o tempo. Eu acho que a gente precisa entender que nós estamos protegendo os nossos filhos quando nós dizemos não, né? E eu costumo dizer, né, a gente precisa guardar os nossos nãos numa caixinha, porque os nossos não são preciosos. Então, dê não para as coisas certas. Não seja um general. Né? Esses dias eu recebi um e-mail de uma moça que ela dizia assim, eu estou arrasada, eu estou tendo muito problema com meu filho adolescente, meu filho tem 13 anos, ele não me obedece de jeito nenhum. Eu falei, sério, o que está acontecendo? E ela disse,
ele fica andando sem camisa em casa. Ele vai pegar um resfriado. Eu falei, minha filha, esse é teu problema? Tu jura que esse é teu problema? Esse é o problemão. Deixa esse menino andar sem camisa, gente. Deixa ele andar de cueca. Deixa ele estar dentro de casa. Isso não é problema. Né? Então, existem mães que querem controlar cada pequeno aspecto da criança. Não é assim. Até porque a gente está criando filhos para serem autônomos. De nós, né? Sim, de nós. Não de Deus. De Deus nunca. De Deus nunca. Mas a gente está criando filhos para tomar decisões, para ir, para soltar, né? Eu brinco que a criação de filhos é um eterno puxa e solta, né? Você dá liberdade para fazer alguma coisa, você percebeu que não foi bom, então você puxa de volta, e aí você coloca no caminho, né? E solta de novo, né? Porque você não pode guardar seus filhos debaixo das tuas asas a vida toda. Você tem que prepará-lo para ser independente, para viver no mundo, para ir embora de casa, né? Mas o não, ele é vital desde o começo. É vital você dizer não para coisas que são importantes, né? Para coisas que são pecaminosas. Você tem que se interpor. Eu acho que esse é o papel principal do pai e da mãe. Se interpor entre o seu filho e a ira de Deus que vem pelo pecado. A recompensa, porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então, você está vendo o seu filho pecar contra Deus. Você está vendo o seu filho ser rebelde, né? E a palavra de Deus fala que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. É grave. É grave. Então, você está vendo ele para esse caminho, você fala, a vida ensina, ele vai aprender, um dia ele aprende. O sucesso que a gente vai ter lá na frente, na adolescência, na juventude dos nossos filhos, é aquele que a gente plantou quando ele tinha 1 ano, 2 anos. Né? Se a gente não ensinar os nossos filhos a nos obedecer, a dominar as suas próprias vontades, e olha, a gente que tem filho, a gente sabe, né? Filhos têm paixões muito ardentes. Seja qual for essa paixão. Aos 2 anos, a paixão ardente dele é um bolo de chocolate antes do almoço. É jogar as canetinhas no chão. E aí você fala, filho, cata as canetinhas. Ele diz, não. Então, a vontade dele ali foi respeitada. Né? Aquela vontade ardente dele de não te obedecer foi... Agora, e quando ele tiver 15, 16, que paixões serão essas? Né? Então, se a gente não ensina desde cedo os nossos filhos, porque a criação dos nossos filhos para Deus é um exercício da vida cristã. Você está ensinando o seu filho a ser um crente no futuro, né? Hoje e no futuro, sozinho, ele e Deus, sem você para intermediar essa relação. Né? Então, você está ensinando isso para o seu filho. Eu li um livro esses dias, eu estou montando montei já, né? Um curso sobre namoro. O que toda mãe gostaria de saber sobre namoro cristão. Né? Opa, então... já estou de olho. E nessas aulas eu falo sobre a responsabilidade dos pais em conduzir os filhos nesse aspecto da vida, porque parece que fez 15 anos, o pai e a mãe não tem mais nada a ver com isso, né? Que é um problema só dele. Não é. Então, eu ensino ali biblicamente a responsabilidade dos pais nesse sentido. E pesquisando sobre o assunto, lendo sobre o assunto para produzir o conteúdo do curso, eu li um livro chamado Sua Filha em Casamento, do pastor Douglas Wilson. E ali ele me disse uma coisa que eu fiquei assim, falei, gente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Ele disse assim, se você quer guardar o seu filho das tentações da adolescência e da juventude, na área da sexualidade, na área do namoro, se você quer guardar o seu filho disso, você começa ensinando a ele, aos 2 anos de idade, a negar a si mesmo. Olha só. E a obedecer. É isso. Porque é sobre isso. Né? Eu achei isso fantástico, porque é isso. É dominar as suas paixões. Não é isso que a gente é chamado o tempo todo? Né? O fruto do Espírito versus as obras da carne. Né? A gente é chamado o tempo todo, porque quando você briga com seu marido te ofende, qual é a vontade que você tem? Voa no pescoço dele. Revida a afronta. É isso. Essa é a minha vontade. Mas o que eu faço com a minha vontade? Subjugo a palavra. Né? Então, isso é com 2 anos. Isso é quando ele quer sair com aquele sapato que você disse que não pode porque tá frio. Que ele tem que botar o outro. Mas ele não quer. Mas ele tem que botar. Né? Então, dessa maneira, ensinando a respeitar a tua voz, a entender a sabedoria que Deus deu aos pais, a se submeter, a deixar a sua vontade em segundo plano
para obedecer a uma autoridade, não é isso que é a vida cristã? Deixar a minha vontade em segundo plano para obedecer aquilo que Deus fala, para obedecer ao nosso Pai. Né? Se a gente ensina isso desde cedo, a gente vai estar tornando a vida cristã dos nossos filhos muito mais fácil. Então, em todo o tempo, né, em cada fase da vida deles, a gente vai precisar se lembrar que aquela fasezinha, com todas as suas características e dificuldades, é um treinamento para a vida adulta. Vou te dar um exemplo bobo. Um dos nossos filhos, a gente tem um filho que ele tinha muito problema em perder. Toda vez que ele estava jogando bola com os irmãos e ele começava a perder, ele surtava. Fechou o tempo. Acabou a brincadeira, saía se batendo nas pernas, não quero mais brincar, não quero mais jogar. Aí Oreb percebeu isso. E ele falou para mim, olha, eu tô vendo que esse filho tá desse jeito. Preciso investir nisso. Porque a vida não é assim. Ele vai perder mais do que ele vai ganhar. O que o Oreb começou a fazer? Começou a treiná-lo. Porque todas as vezes que eles jogavam, sei lá, jogo de tabuleiro, imaginação, qualquer coisa com os meninos, o Oreb sempre deixava eles ganharem. Aí ele falou, o Lucas eu não deixo mais. Agora eu vou ganhar do Lucas toda vez. Porque eu quero forjar oportunidades para ele perder, ficar bravo e eu chamar, vem cá, desfaz essa cara aí. A gente está só brincando. Não tem um carro sendo disputado. Né? O ensino, né? É um ensino. Né? É isso de você acordar, deitar no caminho, você pegar pequenas oportunidades, encarar a criação de filhos como ela é, que é um discipulado para a vida cristã. Né? E aí, esse filho, hoje, né, um homem, um adulto, um diácono da igreja, um homem crente temente a Deus, é um homem que consegue receber afrontas. É um homem que consegue não revidar. É um homem que consegue perder alguma coisa e não enlouquecer. Né? Então, a gente tem que olhar essas pequenas oportunidades e visualizar lá na frente. Né? É ter essa E isso é do início, né? Futuro. É do início, tá? 2, 3, 5 anos. É isso aí. Deuteronômio, né? Inculcar não vai ser de um dia para o outro, né? E é o que a Bíblia fala, é cedo. Isso, cedo. Todas as mães me perguntam quando a gente fala sobre disciplina, né? Quando é que você acha que a gente deve começar a disciplinar os nossos filhos? Desde o início. A Bíblia fala que é cedo. O que o ama, cedo disciplina. E, Simone, é pensar muito naquela questão, eu faço um paralelo com perdão também, né? Se você não perdoa o teu irmão que você vê, como é que você vai receber o perdão daquele que você não vê, né? Material, né? O nosso Deus. A gente pode fazer um paralelo disso com a educação mesmo. Se o seu filho não vê em você autoridade, não respeita você que vê todo dia, como é que ele vai obedecer ao Deus que... Né? Ele não visualiza ali. Eu posso fazer o que eu bem entender. Exatamente, né? Exatamente. Nós somos a primeira referência de autoridade que Deus coloca para esse filho aprender, né? De pequenininho. Começo a obedecer meus pais me ensinam a obedecer a Deus. É isso e assim aí. por diante. Né? E isso é tão importante, Carol, é tão importante. Quando você cria seu filho, né? A gente está falando aí da disciplina positiva, Sim. né? Versus a disciplina bíblica. Quando você cria os seus filhos sem receber a recompensa dos seus atos, boas ou ruins, você está mentindo sobre Deus para ele. Porque Deus é um Deus galardoador. Ele tanto abençoa aqueles que o amam, que guardam seus mandamentos, como ele traz juízo sobre aqueles que são ímpios. Então, quando você não cria o seu filho mostrando para ele que todos os atos dele têm consequências, você está dizendo para ele... Tá vendo? Você está o tempo todo falando de Deus Pai. Você está dizendo para ele, com Deus é a mesma coisa. Olha, a Bíblia fala, não adulterarás. Mas assim, né? Se não der, não deu. Né? Olha, a Bíblia fala que você não pode mentir, que você não pode roubar, que você não pode falar mal do teu irmão. Mas assim, tudo bem. Né? Então, a criança ela vai aprender com a prática do lar que tipo de pai Deus é. Né? Então, não trazer a disciplina sobre os nossos filhos, né? Não espelhar essa parte. Eu sempre gosto de citar Davi, né? Sempre gosto de citar Davi com o profeta Natan, naquele episódio de quando o adultério é descoberto, né? Diante dos olhos de Davi. E ali você tem a paternidade de Deus estampada de uma forma incrível, porque Natan chega, repreende Davi, né? Conta a historinha lá da ovelhinha, e ele diz, deve matar esse homem. Natan fala, esse homem é você, esse homem é você. E expõe o pecado dele para ele, e na mesma hora, quando Davi é confrontado, e isso aí ele estava
com a consciência cauterizada. Tinha um Sim, tempo aí, o sim, neném já tinha já nascido, tinha né? nascido. Então tinha pelo menos um ano aí que ele estava ali achando que nada ia acontecer, né? Que estava tudo bem, tudo que ele fez. E Natan diz a ele, olha, tá errado, né? É pecado. E o que Davi faz? Ele se quebranta. E aí, olha as palavras de Natan para ele. Natan fala para ele, o Senhor já te perdoou. Mas Vai ter consequência. olha a paternidade de Deus expressa aí. Né? O filho que te nasceu vai morrer. O que você fez às ocultas vai ser feito nos palácios. Né? A espada jamais vai se apartar da tua casa. Cara, olha a vida de Natan. Olha a vida de Davi. A consequência na Aminon, família, Tamar, né? Absalão. Daí pra frente. Olha que loucura. Mas em todo o tempo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é uma imagem incrível para a gente aprender. Né? Eu lembro dele sendo expulso, né, com seus generais e se meio tacando pedra nele. E aí um dos generais fala, quer que a gente mate? E ele diz, deixa ele, se o Senhor quer que ele faça isso comigo. Quer dizer, forjou um homem humilde. As consequências do pecado dele. Quer dizer, ele teve consequências, mas foi perdoado, foi amado, foi acolhido, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. A paternidade é isso. É não inocentar o culpado, né? É exercer a disciplina sobre o culpado em amor, trazendo para junto de si, mas não tirar as consequências, porque senão a gente vai estar mentindo sobre quem Deus é e sobre como Deus age com seus filhos. Né? Então, os nossos filhos entenderem isso, que eles vão ter que lidar com as consequências dos atos deles, tanto boas quanto ruins, é essencial na paternidade, essencial. Deus não passa pano no pecado. Não. Vou botar aqui debaixo da nuvem para ficar escondido. Eu sempre digo para as mães, né? Era uma coisa que um professor falou em sala de aula na época do seminário para o Areb, né? Que ficou todo mundo chocado. Né? Ele disse assim: olha, Deus não tolera o pecado. Isso. Deus não perdoa pecado, Deus pune pecados. Aí ficou todo mundo assim, como assim Deus não perdoa pecado? Não, Cristo teve que morrer. Isso. Deus não olha para os seus filhos e fala, tudo bem, você é meu filho. Não. Ele puniu, né? Foi uma morte cruenta, uma morte dolorosa, né? A ponto de Jesus dizer, se possível for, e depois, né? Por que me desamparaste? Né? Quer dizer, uma dor excruciante da separação do peso do pecado ali. Né? Então, se Deus ele não admite pecado, por que a gente, como pais, vai admitir pecado? Não pode. Todo pecado ele foi punido em Cristo. Então, teve um preço alto. Então, a gente não pode olhar para o pecado dos nossos filhos e dizer, porque mãe é muito assim, né? Menina, puxou o pai, puxou o tio, puxou isso não tem jeito, não. Não. É o jeito, né? É o jeito dele. Não é o jeito dele, não é o temperamento dele. É pecado. É pecado. Então, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, porque se não for assim, a gente está deixando ele seguir no caminho de morte. Né? Então, é responsabilidade. Gente, eu já anotei aqui vários temas para a gente fazer outros programas, né? São vários temas aqui. Gente, rende muito, né? Rende. É algo muito profundo, né? É porque é o nosso dia a dia, é a posteridade, é a continuidade da igreja, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério, a gente não pode levar isso na brincadeira, né? A gente não pode levar isso de um jeito que tire a minha responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus filhos, em cuidar deles, em criar eles de acordo com a vontade de Deus. Aí, para isso, eu preciso me preparar, preciso conhecer a palavra. Simone, dá um recado para os nossos ouvintes, porque assim, a gente conversa aqui, é muito bom, é muito positivo, né? Isso aqui é positivo, hein, gente? É a palavra de Deus aqui sendo explanada. Mas as mães e os pais às vezes ficam preocupados, porque pode parecer uma fala muito fácil, né? De teoria, não é. A Simone aqui é o exemplo, tem a Carol, a gente vai tentando, vai... Dá uma palavra para eles, porque não é fácil. A gente não está dizendo aqui que é fácil, que é muito fácil, mas é essa palavra de ânimo para continuar. Ainda não é o fim do programa, mas eu senti assim no coração para a gente dar essa palavra que às vezes pode, né, os nossos ouvintes, tá com o coração pesado, né? Estou errando tudo, né? Não estou fazendo nada certo, me ajuda. E é isso, é pedir ajuda, pedir orientação ao Senhor, né, em oração.
Se puder dar essa palavra, né, gente? Ó, mantenha firme aí, porque o caminho é esse. Rapaz, olha, a gente precisa se preparar. A gente se prepara para tudo. A gente se prepara para fazer um vestibular, a gente se prepara para uma viagem. Por que a gente não se prepara para ser mãe e pai? Se a gente tem um manual completo, que é a palavra de Deus, né? Então, se eu posso deixar um recado, se você puder gravar na sua mente uma única coisa de tudo que a gente conversou hoje, né? Se aprofunda na palavra. Esquece blogueira, esquece. Fecha teu Instagram se for o caso, né? Mas se aprofunda na palavra, leia bons livros. A gente está cheio de bons livros no Brasil hoje, né? Na minha época não tinha. Quando eu criei filhos não tinha, foi muito difícil para mim. Mas hoje a gente tem uma série de bons livros. Tem as mulheres mais velhas da tua igreja, pede ajuda, esquece a blogueira, gente. Eu fico assim, a blogueira tem um filho de 6 meses e já está ensinando como criar filho. Olha só. Né? E a gente não ouve as senhorinhas da igreja, que tem os filhos tudo dentro da igreja. Olha só. Né? Como é que a senhora fez? Me ajuda. Né? Então, esse movimento de igreja local é extremamente importante para esses momentos, porque não é fácil para ninguém, foi como o pastor falou. Não é fácil para ninguém. Eu lembro quantas e quantas noites a gente foi dormir chorando, pensando assim, nada é suficiente. Que consolo para mim. Gente, você não está sozinho. Escuta aqui, Simone Quaresma falando, hein? Quantas vezes a gente foi Olha dormir chorando e pensando, para esse filho não vai ter jeito. A gente não está conseguindo chegar no coração deles. Né? Sabe aquela conversa séria que você tem com teu filho, que ele olha, parece que ele está olhando através de você? Aquele olhar gelado? Sim, que você não consegue ver que ele está te entendendo, mas que ele está ali só, tipo, acaba logo. Né? E isso destruía a gente. Né? Mas em cada vez que a gente sentia isso, a gente corria para o trono de graça em oração. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que o trabalho é nosso. Mas a conversão, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor, não é a nós. Mas a nós foi dado uma tarefa. Né? Então a gente precisa fazer essa tarefa. Né? Eu gosto muito do Joel Bick quando ele diz assim, trabalhe pela alma dos seus filhos como se a salvação deles dependesse de você. Né? Então, ele fala do empenho, Sim, é o empenho. E ele nos lembra que não depende, né? Que é a graça de Deus o tempo todo agindo. Então, é difícil, mas tudo que é valoroso é difícil. É verdade. Né? Tudo que tem valor não tem fórmula difícil. mágica, né? Não existe. Caminho rápido, não tem. Detesto. 10 passos práticos para. Não tem. Arrasta pra cima e vem. Não existe Não isso tem. na criação de filhos. É lágrima. Às vezes eu recebo mães que falam pra mim assim, eu tô desesperada, eu não sei o que eu faço, eu já fiz, já ensinei. Ele tem 3 anos. Ah, Amada! Jura? 3 anos. Assim, Querida. Vai ter mais alguns anos pela frente, né? É um plantio longo e a gente tá na era de que a gente quer tudo imediato, né? É o que você falou, né? Sim. Arrasta pra cima, clica aqui e faz o download. Não tem download. Não tem. Né? É trabalho duro, é choro, né? Por isso que eu fico brava quando falam pra mim, seus 4 filhos são crentes, que sorte! Mas sorte! Sorte, eu sei que Eu eu passei. sei, nas lágrimas. Eu sei. O joelho no pó, né? Joelho, né? Pedindo a graça do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor. Então, é isso. A gente precisa ter conhecimento, porque a gente luta com os extremos, né? Tem gente que diz assim, bom, se meus filhos forem salvos, Deus vai salvar, né? Então tá tudo bem, né? E a gente tem o outro extremo. Se eu fizer tudo direitinho, não vai dar nada errado. Né? Eu tenho um checklist. Ele precisa aprender o catecismo, ele precisa saber todas as histórias, ele precisa isso, ele precisa... E vai dar tudo certo. Né? No meu braço, Sim, na minha força. Não é. Né? Então a gente precisa achar esse caminho do meio, né? de conhecer a Bíblia, fazer aquilo que a Bíblia manda, obedecer ao Senhor, e, por outro lado, entregar ao Senhor. Né? É uma coisa que meu marido sempre dizia quando ele ia disciplinar os nossos filhos. Ele sempre dizia para eles, olha, nós temos aqui nesse quarto 2 pecadores. Um pecador tentando guiar outro pecador. E se o papai não corrigir você, o papai está pecando contra Deus. E é por isso que o papai vai corrigir você. Né? Então, você ter essa noção de que o seu filho é seu irmão em Cristo, é um irmão em Cristo pequenininho, que você está conduzindo a Deus. E que você também precisa ser obediente, né, ao chamado que Deus deu e contar com a graça dele.
com a misericórdia dele. Amém. Olha, eu tô aqui. Que bloco. Vou ter que sair para beber uma água. Então já voltamos. Temos mais um bloco, hein? Terceiro e último bloco. Vai lá, bebe a sua água, mas já voltamos. O Crosscast volta já. Fique ligado. Você já parou para pensar no impacto das suas palavras? No livro A Língua é Fogo, escrito pela talentosa Simone Quaresma, somos desafiados a refletir sobre o poder das palavras. Qual seria a extensão do estrago na sua vida e na vida dos que o rodeiam se todas as suas conversas, particulares ou não, fossem expostas a todos que quisessem ouvir? Será que temos atentado para o que a Bíblia insistentemente nos alerta com relação ao nosso falar? Esta não é apenas uma leitura, mas também um convite para uma jornada espiritual que promete impactar sua vida de maneira extraordinária. Adquira já o seu exemplar através do site editoratrinitas.com.br. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Pessoal, Carol, Simone, chegamos. Terceiro e último bloco. Com gostinho de quero mais. Muito. A gente estava aqui nos bastidores esperando retornar. Falou, marca logo na agenda. Ela é muito ocupada, né? Tá aí no Brasil inteiro e fora também, né? Então a gente tem que aproveitar e já marcar, porque tem muito assunto. É um assunto que a igreja, né? Ela abraça, ela precisa estar antenada, né? Estar prestando atenção nisso como um apoio, né? A igreja não vai ser o principal, né? A principal ferramenta na criação do filho, mas sim um apoio aos pais. Então, que você aproveite muito esse Crosscast aqui, envie para mais pessoas, depois que você assistir, compartilhe mesmo, para que mais pessoas possam estar junto conosco nesse momento aqui de compartilhar. E aí, Simone, nesse terceiro bloco, você tem alguns conselhos práticos para os pais sobre a criação dos filhos? Olha, o que eu mais gosto de dizer para os pais é que eles pensem na maneira como eles estão se relacionando com seus filhos. Essa será a maneira como eles se relacionarão com Deus, né? Então, eu sempre gosto de dizer para eles, não deixa seus filhos serem grosseiros com vocês. Não deixa seus filhos te responderem, porque eles estão falando com uma autoridade, né? E dessa maneira é como eles vão lidar com o Senhor, né? Então, não deixe que seu filho faça somente o que ele quer, né? Ensine-o a guardar a lei no coração, né? Lá em João fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus falando, esse, né? Esse é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai. Amém. E eu me manifestarei a ele, né? Então, esse é um princípio, né, que a gente deve ensinar para os nossos filhos, que eles amem as ordens que os pais dão, né? Eu sempre digo, se o seu filho obedece você, mas obedece você murmurando e reclamando, ainda não tá bom. Não pode, né? Então, pense enquanto você está lidando com ele, né? Eu sei que isso é difícil quando você tem um filho de 1 ano e meio de idade, 3 anos de idade. Você pensa, eu vou tratá-lo como um cristão, né? Tá muito longe, tá muito distante. Mas você está forjando ele hoje. É hoje que você está forjando. Então, se você puder, toda a ordem que você for dar para ele, né? Tudo aquilo que você for orientá-lo, toda a instrução que você tiver que dar para ele, tenha esse pensamento em mente. Né? Eu estou forjando o caráter cristão no meu filho. Né? Então, como que essa decisão que eu vou tomar, se ele me obedece ou não, se eu deixo ele fazer isso ou não, como que essa decisão vai desembocar na glória de Deus e no bem-estar eterno do meu filho? Né? Para que a gente não seja feitor. É verdade. Para que a gente seja pais. Né? Um feitor, ele tá preocupado, e eu vejo muito isso nas mães. Elas querem ter sossego. Então, ela quer dar ordens, soltar ordens, só para que a casa funcione, só para que ela viva bem. Né? Então, é aquela mãe que você diz, não leva o Todd para o teclado do computador, você vai comer como na cozinha. Aí ele leva.
Mas se ele não derramar o Todd, você só vai reclamar. Você fala, poxa, já falei para não trazer o Todd. E vai ficar lá. E o Todd continua lá. Né? Ao invés de você chamar a criança e dizer, olha, você desrespeitou uma ordem. A ordem não foi essa. Então, você vai ter que arcar com as consequências do seu ato. Né? Então, pensar que no futuro ele vai precisar disso. Porque a Bíblia tem muitas ordens para ele. Né? Deus tem um caminho que é o caminho dele, não é o nosso caminho. Então, quando a gente tem essa mentalidade, né, enquanto a gente cria os nossos filhos, que a gente está cuidando de um cristão, então a gente vai ter mais apego e mais seriedade naquilo que a gente está fazendo. Né? A gente não vai querer a obediência deles para que a gente esteja mais tranquilo, para que, né, as coisas sejam mais cômodas em casa. Não é para isso que a gente... Né, a criação de filhos, a obediência dos filhos a nós, não é um fim em si mesmo. Né? Essa obediência ela só vai apontar para outras coisas, né? E vai apontar para um crente fiel no futuro. Eu fico pensando quanto trabalho a menos os pastores teriam, né? Com jovens rebeldes, com adultos, né, reincidentes em pecados, que não conseguem abandonar pecados, né? Porque não foram criados dessa maneira. Né? Porque pai e mãe criaram os seus filhos apenas para serem exteriormente obedientes e enquadrados na sociedade, né? E não é isso que a gente quer. A educação cristã, ela visa alcançar o coração do filho, né? A educação cristã dos nossos filhos, a disciplina bíblica, ela visa alcançar o coração, porque senão a gente está criando pequenos fariseus, né? Aquela velha história, né, da mãe que fala para o menino em pé no banco da igreja, senta, e ele não senta, e a mãe diz, se você não sentar, você vai ser disciplinado. Aí ele senta e diz, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. É isso, né? Ele sentou, ele fez o que você queria. Mas o objetivo do discipulado foi alcançado? Foi alcançado, porque o coração continua de pé. Né? E a palavra de Deus ela é muito rica, né? Lá em Efésios 6, quando fala para os pais, né? Pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quer dizer, as duas coisas andam juntas. A disciplina, que precisa ocorrer, vem junto com a exortação, com o ensino, com a admoestação. São duas coisas que não se separam. Em né? ser persistente, né? A palavra fala sobre isso também. Porque as pessoas querem tudo rápido, não quer ter o trabalho, como você estava dizendo, mas quando você fala de persistência, é você não desistir de primeira, nem de segunda, nem de... É todo dia. E a educação nos leva a isso. É tão cansativo, né? Dar trabalho, justamente porque é todo dia. É um exemplo do escovar o dente, eu brinco sobre isso, né? São 4 lá em casa, eu tenho que ser... Escovou o dente, escovou o dente, escovou o dente, escovou o dente. E você fica todo dia, o dia inteiro, né? Porque é isso, é persistência. E você levar na palavra e educar os seus filhos, né? Para viver em sociedade, para glorificar a Deus acima de tudo, você precisa ser persistente. Deus foi persistente conosco. A gente vai olhar o povo de Israel lá no deserto. Gente, acho que se fosse um de nós aqui, ele teria chutado o balde há muito tempo, aquele povo teimoso, né? Mas o Senhor foi persistente, né? É isso. E isso é uma das coisas que a gente mais precisa. Esses dias eu conversava com a minha filha e ela estava chorando. Ela tem uma filha de 1 ano e 6 meses. E ela chorava. Ela falava, mãe, eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Que nunca, né? Ela tá terrível. E a gente não tá dando mole para ela, mas ele está. E eu disse para ela, minha filha, eu vou te dar só um conselho, que foi o conselho que eu recebi da minha mãe. Continua. Continua, persevera. A estrada é longa. Você está lidando, tem um autor que ele fala isso, né? A gente não pode minimizar o tamanho do problema que a gente tem com o filho, porque é uma natureza pecaminosa. Uma natureza pecaminosa é algo muito forte. Né? Então, nós vamos ser desafiados o tempo todo a lidar com essa natureza pecaminosa, né? Até que ele se renda a Cristo. Mas ele precisa se render a nós para poder se render a Cristo. Né? Então, é difícil. Né? Então, uma coisa que eu disse a ela, olha, mais importante do que tudo, mais importante do que você conhecer o que a Bíblia diz, os bons livros que você vai ler, os bons cursos que você vai fazer, as boas pregações que você vai ouvir sobre disciplina de filhos, sobre criação de filhos, mais importante de tudo isso, persevera. Continua.
não desista. Né? Um pai e uma mãe não podem desistir dos seus Não filhos. pode. Principalmente quando a gente sabe que o que está em jogo é a eternidade. Né? A gente está lidando com almas. Né? Não é cachorro, gato, papagaio. Isso é muito sério, É né? muito sério. A gente falou isso no início, né? Eu tô preocupado com o outro, com o meu vizinho, se ele, né, vai alcançar a salvação, o cara lá na Nigéria, a pessoa lá na Malásia, mas o meu filho, às vezes, eu não tenho essa percepção. Eu acho que a gente tem um entendimento, tá comigo, tá com Deus, né? E É não por osmose, né? É isso aí. Por osmose. Ele tá me vendo. E não é, Não né? é. E não é. Isso é muito profundo, né? Isso Que a é. Simone falou agora, pessoal. A gente tem que avaliar isso, né? Ele tá ali, mas ele não tá só... porque ele vai pela observação. Isso vai até ajudar, Sim. né? O exemplo. Mas o ensinamento tem que ser o principal, né? É só a gente lembrar de Eli, né? Uhum. Ele É. era um homem temente a Deus. E os filhos... Então, Não é só, né? Não é só assim. É que você estava falando, né? Do exterior. Uhum. Eu faço uma obediência pelo medo. Isso. Ó, as pessoas... Fulano vai te ver. Uhum. Se eu chegar assim... É a caixinha, né? Eu vou te formatar para que eu não tenha problema. Não é você, né? Uhum. Eu não vou ter problema. Ninguém vai falar que eu estou criando errado, porque meu filho chega, ele senta... Aí amanhã o filho já não está aqui nos caminhos do Senhor. Porque ele não aprendeu a amar o Senhor, né? O teu Deus. Eu vou aprender a respeitar aquele ambiente. Mas eu não Exatamente. aprendo a amar a Deus. Exatamente. Isso é uma coisa que... Esse é um risco É um risco. que todos os pais correm. Uhum. Né? Esse é um risco muito sério de criar pequenos fariseus, né? Que por fora, né? Como Jesus falou, né? São sepulcros caiados, né? Pintadinhos de branco, bonitinho, adequadinho, mas por dentro tem morte. Né? Uhum. Por dentro são ossos podres. Né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que um pai precisa ter é olhos para ver quem seus filhos realmente são. Né? Lá em casa, o Aurélio sempre dizia para mim, Simone, eu nunca vou me surpreender com algum pecado dos meus filhos, porque eu conheço eles, porque eu sei do que eles são capazes. Então, eles nunca vão me pegar de surpresa. E realmente aconteceu em várias ocasiões, né, de acontecerem erros, pecados, né, e que a gente falava, olha aí, tá vendo? A gente já tinha a gente não foi tão severo quanto a gente devia ter sido nessa questão específica, né? Mas isso é importante, porque tem aquelas mães que tá todo mundo vendo o caminho que o menino tá tomando. E a mãe, Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Tá ali. Meu filho é perfeito, meu filho é lindo, maravilhoso. meu filho é um amor, né? É da idade. É da Da idade. idade. É o temperamento, né? Então, a gente precisa ter olhos, porque a gente só vai poder ajudar de verdade se a gente olhar para o coração dele. Né? Eu sempre falo para as meninas, né? Você está numa briga entre irmãos, eles estão brigando pelo brinquedo, pelo mesmo brinquedo. Qual o caminho fácil? Guarda o brinquedo. Dá um brinquedo para cada um. Esse é o caminho mais fácil, mas esse não é o caminho correto. O caminho correto é você ensinar os dois, né? E aí você vai fazer o papel de advogada, de juíza, né? De conciliadora, né? E é engraçado isso, mas por quê? Numa disputa dessa, numa demanda dessa, que é uma coisa boba, uma coisa simples, é uma coisa do dia a dia, mas você vai trazer ensinamentos profundos. Eu tinha 2 filhos lá em casa que era assim. Um era não me toque, enjoado. Esse som tá alto, tô com dor de cabeça, abaixa o som. Sei lá, não tô gostando de tudo, o mundo tinha que girar em torno dele. Eles meninos pequenos, né, 6, 7 anos. E o outro era implicante. Então, era perfeito pro caos. Era perfeito. Porque aí um vinha tocando flauta, aí o outro dizia, para com a flauta que vai me dar dor de cabeça. Aí o pai entrava, né, o mundo não gira em torno de você, não. Você mora numa casa com 6 pessoas. Deixa ele tocar a flauta dele. Um dia você vai estar num escritório que todo mundo vai estar falando e você vai ter que lidar com a sua dor de cabeça de biquinho fechado. Aí quando ele dizia isso, ele abaixava a bola e o outro pegava a flauta e Mais alto aí. aí ele tinha que ir pro eu vou pegar outro. uma caneta, que lá em casa a gente tá nesse momento aí. Aí lá ia ele pro outro filho. Respeita o teu irmão. Você parece louco, Sim, né? sim. Pra um você fala, deixa ele tocar, pro outro você fala, respeita o teu irmão. Parece maluco, né?
Mas é isso, porque você vai ver cada deficiência e você vai trabalhar na deficiência De cada filho. de cada filho. E que né? oportunidade incrível, né? Assim, você vê várias coisas em pequenas porções dentro de casa que vai refletir em desafios maiores para eles lá fora e que eles podem ser treinados em casa, É né? incrível. E até biblicamente mesmo, né? Você vê questões, né? O ciúme, né? Ela tava falando que eu tava lembrando muito, irmãos, né? Ciúmes. Ah, nasce um, pastor Felipe também vive isso, né? Nasceu um, aí sempre tem alguém que sente mais ali, e aí você ensinar o filho a lidar com dividir o tempo dos pais, porque na sociedade ele vai ter isso também, né? Exatamente. De dividir o tempo e tudo mais. Olha, você também teve esse momento de cuidado, de exclusividade, agora é vez do mais novo. Então, assim, a oportunidade que Deus nos dá, né? Para forjar isso nos nossos Gente, filhos. É ensinem os filhos oportunidade. de vocês que o mundo não gira em torno isso aí. deles. E sabe uma boa maneira de ensinar isso? Reforçar o relacionamento marido-mulher, que é o relacionamento mais importante da Isso aí. família. Exato. O relacionamento mais importante da família não é mamãe e filhinho, né? Eu sempre costumo dizer, você é uma só carne com o seu marido. Você não é uma só carne com o seu filho. Você nasceu grudado nele, ou ele nasceu grudado em você, e para que ele sobrevivesse, o que foi preciso acontecer? Cortar o... Cortar. E os filhos, pode não parecer, ou pode parecer que vai demorar muito, vão embora. Logo. Eles vão embora logo. É rápido. Né? Tem uma escritora que ela diz que a maternidade é essencialmente obsoleta. Ela já nasce obsoleta. Você começa a ser mãe hoje, daqui a pouco você não é mais mãe daquela pessoa, né? Funcionalmente falando. Sim. Né? Que os bebês, eles nascem e já engatinham para a porta. Eles já estão indo embora. Né? Então, quem vai ficar é marido e mulher. E até para que a criação deles, né, seja uma criação firme, o que toda mãe o que toda criança precisa é que papai e mamãe sejam um, né, estejam juntos, estejam pensando juntos, estejam caminhando juntos e um seja mais importante para o outro do que o próprio filho. Né? Esse é um problema que a gente tem. E aí a criança cresce achando que todos estão a seu dispor como a mamãe estava. Né? Que todos estão ali para servi-lo como a mamãe fazia o tempo todo. Dava tudo na mãozinha. Tudo. Né? Outro tema. Outro tema. Simone, para esse último bloco, até essa semana surgiu, né, com uma família sobre isso, né, essa dúvida. Eu acho interessante a gente falar, porque a gente vê no contraponto também, né, dos pais que estão seguindo esse caminho de levar biblicamente, mas que acabam também levando para uma bolha. Então, um exemplo, não, eu só quero que meu filho estude o tempo inteiro no colégio, não que seja errado, tá, gente? No colégio evangélico, para evitar expor ele ao mundão lá fora. O que você tem a dizer sobre isso, sabe? Porque a gente precisa encontrar um equilíbrio. Essas crianças vão ter contato com o mundo em algum momento. Então, será que é saudável colocar ele numa bolha exclusiva, só nesse meio tempo inteiro, não ter contato com o que acontece lá fora? Então, eu acho que esse é um assunto muito, muito delicado. Segue, né? para um podcast, inclusive. Esse é um tema muito delicado, mas é um tema muito importante para a gente pensar sobre ele. Né? Por quê? Porque tem pessoas que acham o contrário disso aí que você está falando. Que eu preciso expor os meus filhos a tudo, porque o mundo é isso aí. Né? Então, eu conversava outro dia com uma mãe de um menino de 4 anos que ela deixou assistir aquele filme. Como é o nome daquele filme, gente? Do Bop. Ah, sim, Esqueci o nome do Tropa de Elite. Tropa de Elite. Eu falei, amada? 4 anos, né? Então, eu acho que o ponto é esse. Sim. A gente precisa entender que nos primeiros anos da vida dos nossos filhos, eles estão num momento de formação. Então, é sim importante que eles sejam alimentados de boa comida. Né? É importante a dieta dos primeiros anos. A Nancy Leigh DeMoss, ela tem uma fala que eu acho muito interessante. Ela diz assim, que os pais dela a protegeram muito do mal do mundo. A protegeram muito. E ela diz assim, ela argumenta da seguinte forma. Se meus pais tivessem pego um brotinho de árvore e colocado na neve, esse brotinho ia morrer, porque ele não ia conseguir sobreviver à neve. Mas então eles colocaram numa estufa, cuidaram, até que tivesse um certo porte, e aí foi colocada na neve. Né? Então eu acho que essa é a medida que a gente tem que ter.
o quanto nós podemos, quando expor os nossos filhos aos males do mundo, né? E eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, depende muito de cada família, depende muito de cada criança, né? Às vezes algumas crianças elas são mais para frente do que outras, né? Então até trazem perguntas mais difíceis do que outras, enfim. Mas eu acho que o necessário é que a gente imponha uma dieta boa, né? Eu costumo dizer que você não ensina o errado para mostrar o certo. Você ensina o certo. E aí, quando o errado aparecer, ele vai falar, opa, tá errado. Né? Então, você não ensina matemática pro seu filho falando, filhinho, 2 mais 2 não é 5. Repita com a mamãe. 2 mais 2 não é 5, 2 mais 2 não é 5. Você não faz isso. Você vai dizer para ele, 2 mais 2 é 4. Porque se ele aprende essa verdade, depois podem dizer que 2 mais 2 é 2.500. Qualquer coisa que disserem, vão ter 1.000 opções. Mas ele vai saber que 2 mais 2 é 4. Né? Então, eu acho que a gente precisa cuidar do que os nossos filhos veem. Eu acho que a gente precisa estar junto, principalmente na primeira infância. Né? E aí eu estou falando de desenhos animados, de programas de televisão, de YouTube, de internet, que dá outros 30 programas. Né? Sim. A gente tem que tomar cuidado nessa primeira fase de formação da criança, porque tudo aquilo que ele está obtendo de começo, aquilo vai ser verdade para ele, aquilo vai ser o fundamento dele. E depois o que aparecer de erro, então ele vai saber combater. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não mandar para a guerra soldado novo demais. Né? A gente tem que ter esse cuidado para que eles possam sair para a guerra quando eles já estejam com a mente deles bem formada na palavra de Deus. Amém. Ó, dei até uma respirada aqui, né? Gente, estamos chegando então ao final do nosso 19º episódio do Crosscast, Criando Filhos para a Glória de Deus. Eu fiquei assim aqui muito contente de poder participar disso, né, Carol? De ter o privilégio de ouvir aqui a Simone, com certeza você aí em casa também. E eu quero já iniciar, né, uma gratidão especial a Deus, pastor Carlos Elias, né, que me permitiu estar aqui. Eu queria pedir a Simone que desse uma palavra aos nossos irmãos que estão em casa, uma palavra final, né, a eles nesse momento de encerramento do nosso episódio. Tá joia, gente. Foi um prazer, uma alegria muito grande falar sobre isso, né? Quero agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero ler 2 versículos para a gente terminar. Amém. Né, e para deixar uma palavra de ânimo para vocês. O primeiro é de Provérbios, capítulo 29, verso 15, que diz assim, ó, receita, quer receita? Tem receita. Olha aí. Vou dar receita. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Olha só. Né? Então, a vara e a disciplina, as 2 coisas que andam juntas, elas vão fazer com que os seus filhos se tornem sábios. Isso é Deus que está falando. Não sou eu que estou falando. Aliás, gente, eu estou lendo a Bíblia, tá? Não é tá opinião Bíblia, minha, pessoal. não. É Bíblia. Tá na Bíblia. Isso. Né? E o segundo versículo que eu queria deixar para vocês é ainda no capítulo 29 de Provérbios, mas já no verso 17, que diz: corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Né? Então, isso é uma promessa. Como é que a gente corrige? Né? Aí não é correção por correção, né? É como a Bíblia ensina. Né? Mas a ideia de que você não deixa o seu filho solto, não deixa o seu filho fazer aquilo que ele quer, mas você o coloca no caminho do evangelho, ele vai trazer descanso e dar delícias à alma. Se hoje você me perguntar qual é a maior alegria da minha vida, a maior alegria da minha vida é ver meus filhos servindo ao Senhor. Amém. É ver meus filhos casados com mulheres e homens que amam e temem ao Senhor e vê-los criando os meus netos nos caminhos do Senhor. Essa é a maior alegria, esse é o maior, eu costumo dizer, esse é o maior bem terreno que a gente tem. Amém. Nenhum outro bem a gente vai levar com a gente para a eternidade. Tua casa vai ficar, teu carro, tuas roupas bonitas, tua bolsa de marca, tudo vai ficar por aqui. Mas a tua família vai passar a eternidade contigo. Né? Então, esse é o bem mais precioso que a gente tem. E a gente tem a palavra de Deus para nos guiar. Né? Eu gosto muito lá do texto de Deuteronômio 6, né, que fala que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? Primeiro.
Amém. É isso. Aí depois você vai inculcar, Ensina, aí você vai ensinar. Né? E é tão interessante porque a gente lê só esse primeiro trechinho. Mas se você for lá para o verso 20, ele fala uma coisa que é tremenda. Ele diz assim: quando no futuro o teu filho te perguntar, pai, o que são os mandamentos que o Senhor, nosso Deus, Opa, nos deu. Nossa. houve um ensinamento e um Uau. aprendizado, É. né? Nossa, Deus, E, aprendeu. e o texto no original, quando fala, quando o teu filho no futuro te perguntar, aquele filho ali é um filho infante. Está falando de uma criança. Olha só. Então essa criança já tem o Deus dos pais como Glória seu a Deus. Deus. Né? Então Amém. isso é incrível. Não pode ter alegria maior. Né? Então a gente deve lutar por isso. Lutar, chorar, clamar a misericórdia do Senhor. Ser a nossa prioridade, né? Ser a nossa prioridade. Que palavra final, gente. E daria até pra gente continuar, porque assim, a gente vai pensando, né? Porque Dá vontade de terminar. eu falo assim, eu amo os meus filhos acima de tudo, né? A gente fala, né? Se eu amo de verdade, eu tenho que fazer isso, né? Se eu amo de verdade, eu quero que ele vá para o céu. Que ele viva como um servo do Senhor aqui. Então isso é muito profundo, gente. Se você ama o seu filho, a sua filha, os seus netos, né? Você precisa passar para ele esse ensinamento da palavra de Deus. Carol, dá uma palavrinha aí pra gente também. Eu só quero agradecer, que delícia. Geralmente estou nos bastidores, Não né? é? Tô aqui, tô Ai, que aproveitando, momento, pegando a gente. porção boa aqui com a Simone hoje. Obrigada, pastor Carlos. Quero agradecer a Simone por estar aqui conosco, né? Que bom estar aqui com o pastor Felipe também. Mas gostaria também, antes da gente encerrar, Sim. de você falar um pouquinho, vai estar aqui na tela, o QR Code do seu curso, Criando Filhos Olha para Deus. só, Fala que um pouquinho bom, que sobre bom. ele. Olha, esse curso foi um sonho meu durante muito tempo. Por quê? Porque eu falo sobre criação de filhos, você vê aqui o tanto de assunto que tem, e cada congresso que eu vou com meu marido, a gente tem 3 palestras, 4 palestras, então é um tempinho assim. E geralmente juntam com comunicação no casamento, sexualidade, qualquer outra coisa. Aí eu falo ali 50 minutinhos sobre criação de filhos, e em cada lugar eu falo uma coisa diferente, e eu pensava, eu quero botar isso tudo num lugar só, numa plataforma só, né? E aí consegui ajuda, porque eu sou uma vovozinha, né, gente? Eu não sou tecnológica. Então peguei jovens que pudessem me ajudar, né? E nós montamos um curso, que é um curso que tem mais de 40 aulas. E quando eu comecei, falaram assim para mim, curso assim online tem que ser 20 minutos no máximo de aula. Eu falei, tá bom. Aí comecei 20, 25, 30, 45, 50, 1 hora de aula. Então é um curso muito rico, porque eu abordo desde planejamento familiar, feminismo, a vocação da mulher, a autoridade dos pais, disciplina, discipulado, culto doméstico. Eu falo sobre tudo, lutas da maternidade, tem 2 aulas para filhos adolescentes, tem aulas sobre como lidar com filho murmurador, como lidar com filho mentiroso. Então, assim, e vai aparecendo mais, né? Porque conforme as turmas, já são 15 turmas, então conforme vem as monitorias e as perguntas, eu falo, eita, não falei sobre isso no curso? Vou montar uma aula sobre isso. E a gente monta uma aula sobre isso. Tem um monte de aula extra, tem aula para avó, tem para avó deixar a mãe ser mãe. Opa, isso aí Olha é bom. aí também, olha só. Isso aí é bom. Tem uma aula que meu marido dá para os maridos, né, Olha, para que que eles legal, assumam a que liderança legal. da família. Tem aula para os pequenos, ensinando para eles o que é honrar papai e mamãe. Então é um legal. curso muito completo e que está crescendo. Agora entrou aí mais um curso paralelo a esse, que é o sobre namoro cristão. Então a nossa ideia É uma plataforma, então. é O na curso vai tá lá Hotmart, sim, o você curso compra está o lá, curso. você compra o curso e tem outros cursos ali que a gente está vendo a necessidade e Sim. colocando. Conforme vai surgindo a benção. necessidade, a gente vai colocando, né? Então, tem sido uma bênção, E a gente tem uma comunidade no Telegram, as mães trocam experiências, as mães choram, pedem indicação de livro, eu respondo, as outras respondem, e fica tudo grávida depois que faz o curso. Olha só, Porque hein? eu falo sobre Atenção, crescer e hein? multiplicar. Atenção. Volta, Uhum. põe a câmera na Simone aí, ó, de novo. Ó. Fica tudo grávida depois do curso. Olha, o que eu Olha. mais ouço nos lugares que eu chego
as mulheres falam, esse aqui nasceu por causa do seu curso, que já tinha desistido de ter filho. Falei, então, vambora. Que benção. É uma benção. Eu falo sobre planejamento familiar, sobre como essa cultura feminista sim. entrou, Uhum. né, no nosso meio. Então, assim, é uma delícia. É uma delícia. Então. Eu amo lidar com as mães. Curso Criando Filhos Criando para filhos Deus, aberto desde o dia 26 de fevereiro. Então você corre lá, já está aí, né, liberado para Já você, tá aí. para você acessar ele através do seu QR Code. Já estou abrindo aqui, ó, meu celular, que eu vou me inscrever também. Ou você pode ir lá no meu Instagram, isso aí. @Simone Quaresma Oficial, no link que está lá na minha bio, você tem acesso lá ao curso. Aproveitem, a gente trabalha com discipulado com mulheres aqui na igreja, né? E a gente vê quantas famílias feridas, né? Por tantas vivências. Gente, nem espera. Claro, você que já tem filho, que já tem uma experiência, vai lá, né? Há tempo de corrigir o caminho sempre, Sim, né? sempre há. E você que está se planejando, começa certo, né? Como a Simone falou, começa certo, se prepare sim, sabe? Tem essa atenção, seu coração disposto a isso. Tem tanto conteúdo bacana, né? Bíblico, vamos andar junto de mãos dadas com servos de Deus que traz a Bíblia, né? As mais velhas, né? As mulheres de Deus, elas que têm que ser o nosso exemplo, né? O nosso espelho para a gente seguir o caminho. E elas que também que a gente pede socorro, vamos lá, ora comigo, vamos estar junto. É isso. Simone, nós temos aqui um pequeno presente para você. É um comentário bíblico. Uau. Lar, Família e Casamento, do Dr. David Merck. Tá aqui, ó, presentão da Marido editora é Agnus. meu. Vou botar meu nome. Tem que avisar, né? É igual lá em meu. casa. Os livros vão chegando, eu vou tomando posse. Mas é da Simone, hein, Oreb? Obrigada. Tá aqui um presente. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, minha Obrigada. querida, Amei. de estar conosco aqui. E eu quero agradecer também você que está em casa, você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por mais essa sexta-feira estarmos juntos. Espero voltar mais vezes, hein? Com Gostei certeza. muito, Pastor Carlos. Muito obrigado, hein? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. No próximo, Pastor Carlos já estará aqui, ó. Olha o tema do próximo encontro. A teologia da cruz versus a teologia da glória. Nós vamos estudar bastante esse tema aqui. Deus te abençoe. Letrinha subindo e até o próximo programa. Tchau, gente.